Olá, já parou para pensar como um software, um aplicativo, qualquer programa, como ele de fato decide alguma coisa? Sabe, não é mágica nem intuição. No fundo, é tudo um grande jogo de sim ou não, uma série de perguntas bem simples. E hoje a gente vai desmontar essa lógica peça por peça. Para a gente começar a pensar nisso, olha só essa pergunta. Como um sistema de trânsito, por exemplo, sabe se uma pessoa pode ou não dirigir? Ele não olha para a pessoa e sente que ela está pronta. Não, ele segue um roteiro, uma lista de checagens bem diretas. E é exatamente esse tipo de roteiro que a gente vai aprender a construir hoje. Então, vamos direto ao ponto. Para construir qualquer decisão complexa, a gente precisa começar pelo básico, pelas ferramentas essenciais. E na programação, essas ferramentas são, na verdade, perguntas bem simples. E bem no coração de tudo, a gente tem o que chamamos de expressões relacionais. É um nome que pode parecer técnico, mas a ideia é super simples. São perguntas que só têm duas respostas possíveis. Um computador não entende, talvez, acho que sim. Para ele, ou uma coisa é verdadeiro ou ela é falso. Ponto final. E é essa clareza que dá todo o poder para ele tomar decisões. E estas aqui são as ferramentas que a gente usa para fazer essas perguntas. Olha só, temos o é igual a, que a atenção usa dois sinais de igual. Tem o é diferente de, é maior que, é menor que, e as variações maior ou igual e menor ou igual. Cada um desses carinhas, esses operadores, permite que a gente faça um tipo bem específico de comparação. Vamos ver um exemplo prático. Imagina que uma variável chamada nota guarda o valor 8. Se o nosso código pergunta, essa nota é maior ou igual a 7, o computador vai lá, compara os números e, pá, responde na hora, verdadeiro. Sim, a condição é verdadeira. E com essa resposta, o programa já poderia, por exemplo, mostrar na tela, aluno aprovado. Simples assim. Agora, o outro lado da moeda. Se a idade guardada é 16 e a regra para entrar na festa é ter 18 ou mais, quando o programa pergunta se idade maior ou igual a 18, a resposta é um falso bem claro. A condição não foi satisfeita. Percebe? Essas respostas, verdadeiro e falso, são como os tijolinhos de Lego da programação. É com eles que a gente constrói toda a lógica. Mas vamos combinar, né? Na vida real, as decisões raramente dependem de uma única pergunta. O verdadeiro poder da programação aparece mesmo quando a gente começa a juntar essas perguntas simples para criar uma lógica mais sofisticada. E para conectar essas perguntas, a gente usa principalmente dois operadores, o AND e o OR. Um jeito fácil de lembrar é pensar que o AND é o exigente. Ele só vai dizer que o resultado final é verdadeiro se absolutamente todas as condições forem verdadeiras. Se uma falhar, já era. Já o OR é mais tranquilo. Para ele, basta que uma única condição seja verdadeira e ele já fica feliz, já considera o resultado todo como verdadeiro. E tem um terceiro ator importante nessa história, o NOT. A função dele é a mais simples de todas. Ele inverte o jogo. O que era verdadeiro vira falso, e o que era falso vira verdadeiro. Pensa nele como um interruptor de luz lógico. Beleza, então. A gente já viu as peças separadas, os cálculos, as comparações e os conectores lógicos. Chegou a hora de juntar tudo isso e ver como o computador se vira para resolver uma expressão que mistura tudo. Agora, se tem algo importante para entender sobre todo esse processo, é o que está escrito aqui. Isso é fundamental. O computador não tem intuição. Ele não vai tentar adivinhar o que a gente quis dizer. Ele segue uma ordem de operações, regras bem definidas, de forma totalmente mecânica para chegar no resultado. Então, vamos encarar essa expressão aqui. Parece um pouco complicada, né? Tem conta de mais, de vezes, tem comparação, tem um AND no meio. Mas para o computador, isso é só uma lista de tarefas. Como é que ele resolve esse quebra-cabeça? Ele tem uma ordem de prioridades bem clara. Primeiro de tudo, ele resolve a matemática. 10 mais 5 vira 15. 4 vezes 2 vira 8. Depois, ele faz as comparações. 15 é maior que 12? Sim, verdadeiro. 8 é igual a 8? Sim, verdadeiro também. E só no final, com os dois lados resolvidos, ele aplica o conector lógico. Verdadeiro e verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. E é aqui que a coisa toda faz sentido, que a teoria vira prática. Toda essa lógica abstrata serve para a gente controlar o fluxo de um programa, usando uma estrutura de se, ou if, como a gente vê no código. Se a idade for maior ou igual a 18 e a pessoa tiver carteira, então, e somente então, execute a ação pode dirigir. Fica claro? A lógica que a gente montou vira uma espécie de porteiro que decide quem entra e quem não entra. É assim que a lógica comanda a ação.
Agora que a base está mais clara, vamos falar rapidinho de algumas dicas práticas para evitar aquelas armadilhas clássicas, os erros que todo mundo comete quando está começando a mexer com essa lógica. Olha, tem 3 coisas aqui para prestar muita atenção. Primeiro, um sinal de igual, igual, serve para guardar um valor. 2 sinais, igual, igual, servem para comparar. É um erro clássico e causa muita dor de cabeça. Segundo, use parênteses sempre que tiver dúvida para garantir que o computador vai resolver a lógica na ordem que você quer. E por último, não se esqueça que o computador é literal ao extremo. O texto 10 e o número 10 são coisas completamente diferentes para ele. Bom, então para a gente amarrar tudo que foi visto, qual é a grande sacada, a lição que a gente tira de tudo isso? A grande lição é que essas ferramentas, que parecem tão simples, são na verdade a base do que faz um software ser inteligente. É por causa delas que um programa pode reagir de formas diferentes a situações diferentes, se adaptar. Sem essa lógica, um programa seria só um trilho de trem, sempre indo do ponto A para o B da mesma forma. Com ela, ele vira um sistema dinâmico, capaz de navegar por vários caminhos. E isso, claro, nos deixa com uma última reflexão. Agora que a gente entende como funciona essa lógica por trás das decisões, que tipo de problema complexo do nosso dia a dia a gente poderia ensinar uma máquina a resolver usando apenas essas regrinhas de verdadeiro ou falso? Pense bem, de um diagnóstico médico até um carro que dirige sozinho. No fundo, a base de tudo é essa mesma lógica. As possibilidades são gigantescas.